Olá, no Foco Negócio de hoje nós vamos falar sobre um tema ligado ao gerenciamento de projetos, chamado processo decisório. Estou aqui com o Telso Vieira, que é um profissional que hoje trabalha na Coca-Cola. Telso, tudo bem? Tudo bem, olá. Então, que é um tema bem específico, vamos explicar para os nossos espectadores o que é processo decisório dentro de gerenciamento de projetos. O processo decisório, ele é, na verdade, composto de etapas. Parece simples tomar uma decisão, mas não é. A gente toma decisão o tempo todo, né? O tempo todo. A gente acorda, a gente toma a decisão de fazer algo. O simples ato de escovar os dentes é uma decisão. Sim. Parecendo simples. Sim. Quando você traz isso para o mundo de negócios, quando você traz isso para o corporativo, ele precisa ser muito mais bem elaborado. Então, por isso que ele é um processo composto de etapas. Etapas aparentemente simples, porém que trazem um sentimento, não sei se o sentimento é uma palavra certa, mas traz você precisa de uma bagagem para que a sua decisão tenha um objetivo certo. Na verdade, o que eu percebo, e aí do modo do gerenciamento de projetos como um todo, são ações do seu dia a dia que foi criada uma metodologia para que você fizesse, implementasse e otimizasse não só tempo, mas como resultado, informação, etc. Dentro da gestão de projetos, a gente basicamente toma decisões a cada segundo. Decisões que impactam em todas as áreas do projeto. Custo, tempo, cronograma, qualidade, enfim, todas. Mas será que você está tomando a decisão correta? Sim. Será que você planejou aquela decisão antecipadamente? Será que você pensou naquilo e no impacto que a sua decisão vai ter? Parece simples, mas não é. E um simples modelo de processo facilitaria demais a vida das pessoas. Ou seja, você estruturar e aprender a na verdade, aquilo te auxilia a tomar a decisão de uma maneira muito mais assertiva, né? Sempre. De uma maneira muito mais acertada, etc. E quais são os elementos influenciadores no processo decisório? O que é importante dentro do gerenciamento de projetos e ter? Sistema da informação, o que é importante? Dentro da gestão de projetos, o processo decisório ele é feito em todas as áreas. A gente já abordou isso aqui. Com isso, é importantíssimo você ter uma certa experiência. Mas eu tenho todo o conhecimento, eu tenho 1000 horas de treinamento, eu tenho tudo. Mas você vivenciou aquilo? Você tem experiência na prática sobre a sua decisão? Também não adianta. Você gerenciou algum projeto? Uma arma fundamental do processo decisório é o feedback. Sim. Como dar um retorno sobre aquela sua decisão? É complexo. Até para demitir alguém, por exemplo, né? Sim. Contando até um adendo, essa semana a gente teve que fazer essa situação constrangedora, eu acho constrangedora, porque sempre muito ruim, né? É uma decisão ruim, né, que envolve sentimento. Que impacta na vida de uma pessoa, de uma vida família. De um profissional, da sociedade. A gente não gosta disso, a gente não quer isso. Mas são decisões que acontecem. Fazem parte. E como a gente toma essa decisão? Há um planejamento de vários setores para que haja um desligamento. Só para você ter uma ideia. Sim. Eu envolvo RH, eu envolvo custo, eu envolvo compra, porque se aquela pessoa foi disponibilizada com material, aquele material vai ser inutilizado. Sim. E aí? O que eu faço? Como eu vou agir com aquela situação? Sim. Como eu vou agir com aquela decisão? Em qual momento? Qual é o melhor momento de tomar essa decisão? Sim, porque infelizmente, por mais que mexam com vidas, a gente tem que pensar no bem da empresa. Com certeza. E você tem que fazer de uma maneira que tente, enfim, você fique sensível a que tem uma vida lá, às vezes família que depende daquele dinheiro, mas que você tem que dar o menor impacto negativo possível para o negócio da sua empresa. E aí onde que o feedback entra nisso? O feedback ele entra na parte de informar melhor tanto o colaborador que sai, até o colaborador que entra. Porque não há só notícias ruins, né, dentro da sua tomada de decisão. Sim, é verdade. Há notícias boas. Então, como você vai tratar aquele profissional que está saindo? Você tem que dar um retorno para ele o motivo do desligamento. Sim. Como você tem que tratar aquele profissional que está entrando para a sua equipe, o porquê que você está trazendo. Quais são as competências que ele agrega? Quais são as competências deixadas por aquele profissional que não está mais com a gente? E muitas vezes o feedback, ele acontece assim, às vezes um processo de demissão, ele não aconteceu naquele dia. Não. Às vezes você tem uma avaliação de desempenho, o cara não foi bem avaliado, você deu um feedback para ele, e ele não performou, continua não performando, não atingindo as metas. Muitas empresas fazem isso
depois de 2 anos que só demitem. E às vezes você tem que ter um reporte matricial de ter o gestor A e B concordarem com aquela demissão. Mas o feedback acontece o tempo todo. O tempo inteiro. E por mais que pareça básico, isso nem sempre as pessoas sabem dar o feedback. Não sabem. E o gerenciamento de projetos, ele ajuda isso. Ajuda totalmente. O gerenciamento de projetos, o que é um projeto, basicamente? O projeto é qualquer esforço temporário para atingir um objetivo. Sim, perfeito. Mas nesse caso específico, sem citar informações confidenciais da empresa, até que o nosso escopo aqui nunca é saber informações confidenciais, mas como é que foi esse feedback? E por mais que seja difícil ouvir, como é que foi a aceitação disso aí? Foi bem complexo. Foi bem complexo porque, primeiro você faz uma análise das habilidades pessoais daquele profissional. Existe um conceito novo, que não é o caso aqui, que é a inteligência emocional. Como que as pessoas estão lidando emocionalmente com as situações que elas vivem nas organizações. Enfim, então você tem que criar um cenário. Quando a gente falou que o processo decisório tem etapas, a primeira etapa eu parto de um problema ou de uma oportunidade. Eu tinha um problema com aquele profissional. Então eu parti de um problema. Que cenário eu tracei? Em qual momento fazer o desligamento? Quando? Por quê? Como? Isso tudo imbuído de um sistema de informação. Que é importantíssimo. Que é fundamental. Qual é o sistema de informação? Pessoas envolvidas, processos envolvidos e tudo que envolve externamente. Você usa, então, um software para poder fazer esse processo. Ele vai continuar explicando, mas só para a gente atentar isso aqui, que é muito importante. Você vê, uma simples decisão, que não é simples, mas de mandar alguém embora, ela segue, dentro do alinhamento do gerenciamento de projetos, ela segue todo um processo, segue em várias etapas, para que isso seja feito da melhor maneira possível. Que por mais que possam existir erros, a chance de você minimizar o erro é muito grande com isso, né? É muito complexo você fazer esse desligamento. Imagina você, Fabrício, pensando na sua equipe. Porque, querendo ou não, você cria laços. Sim. Qualquer projeto, independente do seu tamanho ou da sua duração, você cria laços. Até porque são pessoas. São pessoas. Então, você está lidando com várias pessoas ali. Então, como aquela pessoa vai reagir se você tirar um companheiro de trabalho daquele momento? É porque no gerenciamento de projeto, o desligamento não necessariamente é um desligamento da empresa. Pode ser um desligamento temporário daquele projeto, até para uma alocação em outro. Sim. Então, o que é ruim no primeiro momento pode se tornar positivo depois. Nesse caso que a gente está comentando, foi um desligamento da companhia. Sim. Naquele determinado momento. Que é o momento mais denso de uma operação. Totalmente tenso. Então, a gente teve que envolver, para você ter uma ideia, pessoas em outras partes da empresa fisicamente, ou seja, eu não estava próximo de outros gestores e tive que envolvê-los para que eu pudesse tomar essa decisão. Você imagina eu tendo que informar todas as pessoas antes daquela pessoa que vai ser desligada. Super delicado, né? Totalmente delicado. E é um cenário de decisão complexa. E faz parte da política da empresa que você trabalha que isso seja feito dessa forma. Feito dessa forma. Ou seja, tem, no mínimo, princípios éticos, Com né? certeza. Por mais que outras pessoas saibam antes, faz parte, mas tem princípios éticos. Onde que a gente pode usar, se você tiver algum outro exemplo, de processo decisório dentro do dia a dia da sua operação hoje? Hoje eu trabalho numa multinacional de bebidas, né? E a gente toma decisões relacionadas eu sou da área patrimonial hoje no momento, e a gente toma decisões de segurança constante. Como todos é notório, a gente opera na cidade do Rio de Janeiro e em outros lugares, a gente vive constantemente com insegurança. Perfeito. Então nós temos decisões a serem tomadas quando há extravio de cargas, roubo, furto. Então são decisões complexas que envolvem outras diretorias. Por exemplo, recentemente, até a semana passada, nós tivemos o extravio de 4 caixas de cerveja. Quem fez? Quando fez? Como fez? Há todo um processo de decisão até se chegar à conclusão do acontecido, que foi o roubo. E isso vai tudo para um software, né? Tudo para um software. Linkando com o sistema de informação gerencial, isso tudo é registrado. Por quê? Não pode sair nenhum produto da empresa se não foi vendido. Então, ele tem que ser registrado.
Então, se ele não está mais ali, ele tinha que estar registrado em algum momento. E um gestor, vamos pegar o CEO do negócio. Como ele sabe que houve o extravio de uma carga num CD de Ribeirão Preto se a base dele é em Jacarepaguá, por exemplo? Através de um sistema de informação gerencial complexo, bem alimentado, bem feito, para que ele consiga tomar uma decisão. Perfeito. Posso citar um outro exemplo? Pode, claro. Nós tivemos greve dos caminhoneiros recentemente. Sim, há pouco tempo. Foi um dos momentos mais tensos que eu vivi dentro da empresa que estou. Porque nós tivemos que tomar decisões difíceis. Primeira decisão, entregar ou não ao cliente se a gente não tinha combustível. O que eu faço primeiro? Eu pego o meu insumo para produzir ou eu entrego para o meu cliente? Eu esvazio o meu estoque ou eu produzo mais e encho o estoque esperando que no passar de um limiar de um tempo de curto eu consiga ter gasolina? Eu compro gasolina mais caro ou não? O que eu faço? Quantas decisões eu tive que tomar? Entendi. Aí as pessoas acham que é simples, não é. E tem um processo nessa feita. E quando você faz isso de uma maneira muito estruturada, isso funciona muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Perfeito. Depois você vai abordar esse tema de uma maneira muito mais detalhada. Para finalizar aqui, eu queria ver de você o seguinte: qual é o perfil porque muita gente que nossos espectadores, muita gente que nos vê, são pessoas que querem trabalhar na área de projetos e com processo decisório. Qual é o perfil que tem que ter um profissional para trabalhar em projetos na área de processo decisório? Tem alguma característica, alguma nuance específica que você possa dar aí o bizu para as pessoas? Eu parto do princípio que a gente trabalha com pessoas. Então, se eu trabalho com pessoas, eu tenho que entender as pessoas. Eu tenho que estar lá, vivenciando aquilo com aquelas pessoas. O processo, ele é meramente um... Epa, o fio aqui me atrapalhando. Deixa eu tirar. O processo, ele é meramente um... na verdade, o sistema, ele é meramente uma ferramenta, porque no final das contas ele é feita por pessoas, né? É sempre feito por pessoas. Eu trato o sistema de gestão, o sistema de informação gerencial, com uma veia do projeto, porque ela é só um canal de comunicação. As relações humanas são as que fazem a diferença. Perfeito. Então você acredita que um profissional, uma competência importante para um processo decisório é entender o lado humano acima de tudo? Comunicação. Tá. Comunicação como um todo. Até porque você me deu um dado aqui antes da gente começar a gravação, que mais de 60% dos projetos falham em comunicação. Em comunicação. Que é uma outra etapa. É uma outra etapa, que é o tratamento da informação. Nós temos que tomar uma decisão. Suponha que nós dois decidimos sobre uma situação A. Eu tenho uma informação que você não tem. Você tem mais chance de falhar na sua decisão. Então, como é que a gente trata isso? Se nós trabalhamos juntos, eu tenho que me comunicar com você. Perfeito. Eu trazendo a informação, eu fiz com que a gente consiga convergir melhor para tomar aquela decisão. Informação. A gente é bombardeado de informação diariamente. Nós sabemos disso. A tecnologia está aí e ela é usual. Ela é inevitável. Então, como vamos trabalhar essa tecnologia? Como vamos trazer isso ao nosso lado, ao nosso favor? Como a gente faz isso? Essa aí é uma discussão ampla, porque ela pode ser maléfica ou benéfica. Aí você vai discutir comunicação formal, comunicação informal dentro das empresas, quais são os canais de comunicação que você vai criar. Isso aí, se você cria um mundo dentro do gerenciamento de projetos. Por quê? Porque dentro do gerenciamento de projetos você precisa fazer uma comunicação formal. De que forma? E-mail é a melhor forma? Você trabalha com e-mail hoje, Fabrício? Muito menos, né? Muito menos. Mas se você trabalhasse com e-mail todos os dias, será que é a melhor forma? Sim, é verdade. Entende? Então são canais que a gente tem que discutir. Então você listou aqui que é importante entender de pessoas, entender de sistema e entender de comunicação, 100%. Que eu acho que esses três pilares são importantes para você cuidar de processo de gestão do projeto e em processo decisório. Totalmente. Perfeito. Obrigado, Telson. Eu que agradeço. Então esse foi mais um Foco em Negócios, o tema de hoje, processo decisório. Um abraço.